Vamos tratar de um assunto muito importante. Está começando mais um Cola na Manu. O Cola na Manu tem o prazer de receber no nosso estúdio a enfermeira Karen Almeida, que é pós-graduada em UTI neonatal. Seja bem-vinda, Karen. Obrigada, Manu, pelo convite. Estou muito grata, pela oportunidade de falar um pouquinho mais sobre um assunto tão importante. Karen faz parte hoje da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Tapetinga e nós convidamos Karen aqui hoje para a gente poder, realmente tentar orientar e conscientizar a comunidade, porque a gente vê que os números de casos desse vírus está aumentando assustadoramente. A comunidade, os profissionais, todo mundo está em prantos. Então, assim, vamos nos conscientizar, vamos nos prevenir, porque, gente, esse vírus leva à morte. Então, nós estamos aqui para tirar algumas dúvidas com Karen. E eu gostaria de primeiro, Karen, perguntar o seguinte: como se procede o atendimento de um paciente suspeito? Então, primeiramente, a gente tem que deixar bem claro para a população que se você se considera um paciente suspeito ou um possível, caso de Covid-19, a primeira orientação que a gente dá é fique em casa, acione os números, do Disque Covid e aguarde a visita da vigilância. A partir daí, a gente vai realizar a visita com as orientações, frisando o isolamento social, principalmente o isolamento domiciliar, se houver outros contatos no mesmo domicílio. O importante é que essa pessoa que tenha sintomas ou que se considere um suspeito, mantenha todos os cuidados em seu domicílio, uso de máscara se precisar sair do ambiente, do seu isolamento. A gente fala isolamento domiciliar, um espaço para a pessoa ficar sozinha, que tenha suporte para a pessoa fazer sua alimentação, sua refeição, fazer todos os seus próprios cuidados de higiene, e evitar o contato com o restante da casa, até que a gente defina justamente qual será a conduta que vai ser tomada. Essa pessoa tem que seguir todas essas orientações e aguardar o nosso posicionamento. Karen, e em falar também, sobre essa questão dos pacientes, tem algumas dúvidas também que quando a gente estava, perguntando a algumas pessoas, a gente falou que ia te receber no nosso canal, as pessoas ficaram perguntando como seria em relação à família o procedimento em relação aos objetos compartilhados na casa. Sim, isso é um detalhe muito importante, a gente sempre está frisando, que se eu tenho algum tipo de sintomas ou algum familiar que mora no mesmo domicílio que eu, o ideal é que separe todos os talheres, todos os copos, pratos. Se tiver um local que o uso de escovas de dente fique no mesmo local, no mesmo porta-escovas, é importante separar também. É importante que essa pessoa, ela mesma, faça a higiene do próprio ambiente onde ela se encontra, para justamente evitar que outras pessoas adentrem nesse local, que o ambiente seja arejado e que os outros moradores do mesmo domicílio permaneçam também tendo seus cuidados, higienizando as mãos, evitar entrar no local onde essa pessoa se encontra, ter todos os cuidados ao retornar da rua, que a gente sabe que tem uma necessidade, de sair para fazer as compras, as necessidades básicas. A orientação é que quando retorne desses ambientes, deixe o sapato do lado de fora, entre, tome logo um banho, se possível, já troque a roupa. Então, evitar ao máximo ter essa exposição e levar essa roupa, que pode ter alguma sujidade, para a sua própria casa. Então, são essas orientações que a gente vem sempre frisando. Karen, outra coisa importante também, você é um profissional na linha de frente, parabenizo por essa atitude, esse trabalho, e dizer também assim, em relação a essas visitas domiciliares aos pacientes, como é que está sendo essa rotina? E também como é vocês, profissionais, em relação à questão do uso dos EPIs? A gente vem, a equipe da VIEP atualmente ainda é um pouco pequena. A gente vem buscando, se adequar para aumentar o número, já que a demanda também vem aumentando. Inicialmente, Tapetinga não tinha tantos casos positivos de coronavírus, mas atualmente a gente vê que já se tornou uma situação que o número vem subindo a cada dia. E nos traz uma preocupação realmente, A gente, infelizmente, nessa semana, teve uma demanda maior do que a nossa equipe comportaria.
E aí houve sim uma demora um pouco no atendimento, mas é uma coisa que a gente vem buscando, tentando solucionar. E em relação aos EPIs, o que a gente sempre vem deixando de orientação é porque a gente sabe que os EPIs, eles têm seu papel sim, mas a gente também tem que ter cuidado no distanciamento dessas pessoas, né? Não chegar tão próximo, não ingerir nenhum tipo de água, nem sentar para tomar café, porque a gente sabe que realmente a gente vai estar se desparamentando nessas visitas, então a gente tem que ter o máximo de cuidado, até que se prove o contrário, principalmente para a gente que está exposto a qualquer paciente, a gente tem que tratar como se fosse um possível caso, sim. Então, a gente tem que ter o máximo de cuidado possível, assim que sai. Em alguns casos, a gente tem que se desparamentar, às vezes até no meio da rua, né? A gente se paramenta e se desparamenta no meio da rua, às vezes. E aí a gente já pega nossos EPIs, já descarta no lixo da forma adequada. E também lembrar que se eu estou de EPI, na hora de retirar, eu tenho que lembrar de retirar da forma correta e armazenar as máscaras, né, também de forma correta. Descartar no local adequado, não esquecer também de estar sempre higienizando a mão após a retirada de todos os EPIs e ter os cuidados, né? Se estou em um local que eu não tenho como higienizar a mão, utilizar o álcool a 70 para fazer essa higiene. Importantíssima, Kari. Kari, outra coisa também que a gente percebe é que o estresse emocional, isso abala muito os pacientes, principalmente aqueles que recebem o teste como positivo. Então, como você tem atendido esses pacientes, como tem sido a sua vivência com esses pacientes em relação à questão emocional? A questão emocional, a gente vê também que abala muito, né, o psicológico, um diagnóstico que muitos esperam que venha negativo e acontece às vezes de vir sim positivo, que é o que a gente não quer que seja, né? Mas acaba acontecendo. Então, o emocional dessa pessoa fica bastante fragilizado. A gente tem alguns telefones de psicólogo que em alguns casos a gente está se encaminhando, né, para esses números. E também a nossa própria equipe da VIEP, a gente vem também orientando esse familiar. Estamos sempre à disposição. Os casos positivos da cidade, a gente teve contato, né, com familiares, com o paciente. E a gente vê que o isolamento é um processo complicado realmente. É um processo onde a gente que está acostumada, está com nossa família, a gente precisa se afastar, a gente precisa se distanciar. E aí fica aquela questão da saudade, da preocupação de ter um ente querido, né, isolado e a gente não poder ter contato, mas a gente tem que entender que tudo é um momento passageiro e que se a gente tiver todos os cuidados, logo esse momento será mais próximo possível. Então, a gente vem acompanhando esses pacientes sempre com orientações, às vezes uma palavra, uma ligação, já vê que eles, né, se sentem melhor e também estamos sempre fazendo essa ligação com os psicólogos para poder dar algum suporte quando a gente acha que é necessário. Kari, e uma coisa muito importante, a gente viu que teve um aumento no número de casos e a gente tem percebido que muitas pessoas ainda não estão aderindo às medidas preventivas e em relação à questão do decreto. Então, assim, você tem percebido que em relação à população, você acha que a população está seguindo corretamente as orientações? É isso. Infelizmente, a população de Tapetinga ainda não acredita que o vírus já aconteceu, que o vírus já é uma realidade. Então, tem muita gente que não está se cuidando, tem muita gente que está na rua sem máscara, que não está respeitando o isolamento social. A gente entende um lado, que sim, houve uma liberação, né, no funcionamento de alguns estabelecimentos com regras, justamente porque também a gente entende a questão de algumas pessoas dependerem daquele comércio para poder sobreviver. Mas cabe à população entender que também precisa se cuidar. Então, eu não preciso esperar de ninguém ter o cuidado para mim e para minha própria família. Então, eu tenho que saber que se eu for sair de casa, eu tenho que usar máscara, eu tenho que saber que eu tenho que estar sempre higienizando minhas mãos. Outro objeto que a gente está sempre à mão e a gente tem que lembrar também que é um possível contaminante, né? É o celular que a gente está sempre manuseando no meio da rua.
E aí, quando a gente retorna, a gente tem que higienizar, sim, com um álcool. A gente recomenda que seja o álcool líquido, né? Faça a higiene também do celular. Após isso, lave as mãos. Então, todos os cuidados. Outra coisa que também a gente observa muito na população é o uso da máscara inadequado. É máscara no queixo, máscara que o nariz está do lado de fora. Então, são coisas que acabam nos dando uma falsa impressão de segurança e a gente vai estar se expondo. Então, a gente tem que ter cuidado. O uso da máscara tem que sempre estar cobrindo nariz, boca e queixo. A gente não pode estar tocando nessa parte da frente da máscara, porque é a área que, se tiver, né, o vírus no ar, ele vai ficar preso nessa região. Então, a gente tem que evitar estar tocando. Se aconteceu de tocar, higienizar a mão logo após e também evitar estar tocando no rosto. Então, são cuidados que são essenciais para diminuir e controlar esse número de casos, né? É importantíssimo, viu, cara, essas orientações. E vamos seguir, viu, gente? Vamos seguir porque a gente precisa diminuir essa contaminação que a gente vê que está crescendo. Cara, outra coisa importantíssima é que as pessoas têm dúvidas e também existe muito esse preconceito. O paciente, quando ele recebe, né, o diagnóstico do caso positivo, ele fica na quarentena e logo após esse período da quarentena, ele vai receber, digamos, né, a alta daquele período no qual foi diagnosticado o Covid. Logo após essa quarentena, esse paciente ele é liberado para voltar ao convívio com os familiares. Só que existe o preconceito daquelas pessoas, né, que estão ao redor, que vêm e eles se perguntam se ainda não existe uma cura, se ainda não existe a vacina. Esses pacientes, eles ainda podem contaminar outras pessoas? Muitas pessoas ficam com dúvida ainda em relação a isso. Você poderia também explanar aqui um pouco? Posso sim. A gente vem observado, né, que realmente há um preconceito nessa reinserção desses pacientes na sociedade. Então, a gente está sempre frisando que passou o período de 14 dias, com mais 48 horas, essa pessoa não tem nenhum sintoma, ele não tem mais risco de transmitir o vírus. Então, se ele não tem mais risco de transmitir o vírus, ele está seguro de retornar às suas atividades normais. Claro que um paciente que deu positivo ou qualquer um de nós, as orientações são as mesmas. Sempre que sair de casa, vai ter que continuar o uso de máscara, vai ter que continuar os cuidados em relação ao uso do álcool, à higienização das mãos adequada. Então, todas essas orientações permanecem, porque a gente sabe, né? Mas é porque um vizinho meu deu positivo e eu tô preocupado porque eu vi ele na rua. Então, se o paciente ele já recebeu o seu termo de alta, né, que a gente entrega em mãos, e ele já orientou que já passou desse período, não tem por que manter esse medo e esse preconceito. Somente respeitar todas as orientações que a gente já vem dizendo desde o início, que é isso tudo que eu já explanei aqui na conversa, né? Certeza. Cara, e outra coisa também importante que a gente não pode deixar de frisar, eu trabalho também no município, enfermeira, e a gente sempre recebe algumas ligações da comunidade pedindo orientações e querendo, né, ligar para a vigilância para receber uma visita devido a questões dos sintomas. Mas a primeira coisa que às vezes as pessoas falam, né, mas a vigilância vai chegar lá na minha casa, meus vizinhos vão ver, eles vão descer do carro, as pessoas não vão querer mais não vão querer, né, o contato com a gente, vão ficar com medo, vão dizer que nós estamos com Covid. Então, existe esse medo também da população, foi o que você mesmo citou aqui, né, em relação à questão do preconceito. As pessoas, elas já ficam doentes porque podem receber o diagnóstico positivo da doença e também mentalmente, o estresse, o emocional, elas acabam adoecendo muito mais. Como a gente tem visto, cara, que profissionais, principalmente da área da saúde, né, quantos colegas nossos estão aí adoecendo com contaminação do vírus, que estão psicologicamente abalados, porque a gente sabe que muitos, né, em relação à questão do uso de medicações até para dormir, porque é algo que está mexendo mundialmente com, eu digo assim, o sistema físico, mental de todos nós, e é muito preocupante. Então, qual a orientação que você pode dar para a comunidade, para essas pessoas que precisam realmente ligar, precisam sinalizar para a vigilância e não terem receio, não terem medo
de estar fazendo essas ligações e procurar realmente a ajuda profissional de profissionais que vão realmente zelar pelo nome, pela ética. Então eu gostaria que você explanasse aqui para a comunidade. Outro fator, né, que a gente vem enfrentando, infelizmente, ainda é essa questão que Manu falou. As pessoas têm medo de ver o carro na sua porta, às vezes pede para que a gente desça uma rua antes e venha a pé. Mas, gente, a gente tem que entender o seguinte: se eu tenho um vizinho potencialmente, né, suspeito, que eu tô vendo que vai ter uma abordagem, a minha conduta enquanto vizinho, enquanto cidadão, não modifica. Os nossos cuidados têm que ser mantidos, independente se é na minha rua ou se é na rua do fundo ou onde quer que seja. Então, o que a gente fala é, nem todos os casos também que a gente está fazendo visitas são casos positivos ou são casos suspeitos. Algumas visitas a gente faz para orientar mesmo. Houve uma necessidade, a gente vai na casa orientar. Os EPIs sempre vão ver, né? A gente paramentado, então acaba que não tem nem como saber se é ou se não é. Essas informações também nunca podem ser repassadas, né? A gente sabe que tem a questão da ética. E o que a gente pede é somente que vocês se preocupem em sua própria prevenção, né? Sua própria precaução. Usar todos a máscara, os cuidados na sua casa, que o seu vizinho não vai oferecer risco para você. Claro que a gente sabe que tem algumas situações, infelizmente, né, que a população fica preocupada se esse vizinho acaba aparecendo na porta, se acaba aparecendo na janela. Se tiver com o uso de máscara e você não está próximo, não tem nenhum problema, não tem por que se preocupar em relação a isso. A gente só frisa que não tenham e nem ajam de forma com que faça a preocupação dessa pessoa se tornar ainda maior com os julgamentos. Já é uma situação muito delicada, muito nova, que volta e meia a gente vai se deparar assim com o medo, com a dúvida, porque não é só em Tapetinga, não é só no Brasil, a gente vê que é no mundo, é um vírus novo que a gente ainda não sabe quais consequências que terão, né? Ainda a partir de agora. A gente também não sabe ainda quando que vem uma cura, quando que vem uma vacina. Então, tudo é muito novo. Os cuidados que a gente está passando são cuidados que já vem comprovando, né? Que tem resultado e a gente precisa seguir o que temos de evidência que funciona. Então, de antemão, é a população realmente se conscientizar que a pandemia não escolhe o local para chegar, não escolhe quem vai atingir. A gente sabe que ela está aí e a gente tem que ter nossos cuidados. E até a questão de uma transmissão comunitária, né, Karen? Era o que a gente mais teme, né? Essa transmissão se tornar ainda maior e aí chegar num ponto que realmente os sistemas de saúde não tenham como comportar. Graças a Deus a gente vai ter esse suporte aí com esse hospital de campanha. Pois é, fiquei muito feliz, vamos estar inaugurando, né? Sim, está inaugurando e aí a gente vai ter mais esse suporte e a população de Tapetinga precisa entender que é um suporte que a gente espera não precisar. Claro, né? Então a gente vai sim ter o hospital, mas vai ser direcionado, né? Como que vai ser esse contato, esse transporte dos pacientes para o hospital e tudo vai ser ainda organizado, né? De forma que não exponha também a população a risco e tudo está sendo feito da melhor forma possível para que a gente consiga controlar o coronavírus na nossa cidade o quanto antes, né? E que esses números não tendem a aumentar. Eu agradeço, Karen, a sua participação. Eu tenho certeza que nós tiramos aqui muitas dúvidas e também vamos conseguir, através do nosso canal, conscientizar e orientar mais ainda a comunidade em relação do perigo que esse vírus vem tomando uma proporção altíssima no nosso município e mundialmente. Você pode aqui deixar suas considerações finais, pode aqui estar deixando mais alguma orientação para a comunidade e também eu quero fazer um agradecimento especial porque nosso programa não fica aqui só na entrevista hoje com Karen, nós temos muitas outras coisas interessantes no programa hoje. Vamos ter uma entrevista também, Kids, aqui, falando sobre o coronavírus. Temos depoimentos de pacientes, inclusive um paciente que Karen teve o contato. Ele também vai estar dando o depoimento dele, falando um pouquinho de como aconteceu ele ter recebido esse teste positivo, como foi
e como ele está vivenciando hoje a sua inserção social, né, no seu trabalho, na comunidade, e outros depoimentos de outros profissionais também que vão estar aqui dando a sua participação de orientação para a comunidade. Aí, mais uma vez, muito obrigada, Karen, por ter aceitado o nosso convite. A gente está à disposição aí para estar esclarecendo dúvida. É um momento, né, que a gente tem que realmente abrir, explanar. Eu sei que existem muitas dúvidas e sempre que pode, o pessoal que também está no telefone, quando vai recebendo qualquer ligação, eles estão também tirando algumas dúvidas, né? Na maioria das vezes nem sempre são denúncias, mas sim são dúvidas. E a gente está aí para justamente tentar ajudar, né? Todo mundo com um objetivo só, que é justamente o quê? O combate ao coronavírus. Então, para finalizar, eu gostaria muito de pedir encarecidamente que a população se conscientize, que a gente não fique pensando que a gente nunca vai ser escolhido, que nós nunca vamos ser um possível, né, caso suspeito ou um confirmado de coronavírus. Pode ser eu, pode ser um próximo a mim, e é aquilo que a gente não deseja para o próximo. Então, se cuidem, se preservem, fiquem em casa. O Fiquem em Casa não é apenas uma campanha, né, publicitária, é uma campanha também para conscientizar a população de que precisa realmente ficar em casa. Saia somente quando for necessário. Não tem por que a gente se expor tanto num momento como esse, que é muito delicado. Quem perdeu seus entes queridos gostariam, né, que eles estivessem agora presentes ainda com eles. E, infelizmente, não estão. Então, quem passou por isso sabe o quanto que é doloroso. Então, não queiram estar na pele, né? Não queiram passar por isso. A gente pede que se conscientizem, que usem máscara, que realmente só saia para fazer as necessidades essenciais. E na presença de algum sintoma ou de alguma coisa além do normal, que você sabe, né? A gente sabe que também é um período que está tendo muito síndrome gripal. É um período sazonal que sempre há gripes. A gente pede que, se teve um sintoma, se teve contato com alguém próximo, entre em contato para a gente estar fazendo o nosso trabalho da forma mais adequada. Infelizmente, tem muita gente que ainda tem realmente o preconceito e não quer ligar. Acha que vai ser exposto, que vai sair nome, que vai sair endereço. A gente não informa essas questões. Acaba que a gente fica um pouco restrito no nosso trabalho se a pessoa mesmo não quer colaborar, né? Então, colaborem. A gente está buscando um objetivo maior, que é justamente controlar esses casos. Então, se a população não contribuir, não colaborar, vai ficar um pouco complicado mesmo. Então, a gente pede encarecidamente isso. População de Tapetinga, fiquem em casa, tenham cuidado, usem máscara, retornando da rua, né? Tenham os cuidados na sua própria casa, evitem estar expondo seus familiares em festa com amigos, em aglomerações. Isso não é o momento. O momento vai chegar, a gente acredita que vai chegar em breve, né? Com fé em Deus. Mas para isso, a gente precisa realmente que todo mundo se cuide. Então, é isso que eu tenho para pedir para a população. Eu sou Aline Dutra, sou enfermeira. Fui convidada por Emanuele para falar um pouco aqui para vocês no Cola Mais Manu sobre essa nossa nova realidade, sobre o avanço do vírus na nossa cidade. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que não dá para afrouxar ainda, não dá para andar normalmente na rua, não dá para voltar ao convívio social normalmente, não dá para dar feriado ao vírus. A gente tem observado aí um número grande de casos de pessoas testando positivo na cidade. E mesmo com o hospital de campanha sendo inaugurado, mesmo com todos os cuidados, mesmo com todos os profissionais de saúde na linha de frente, prontos para receber esses pacientes que estão aí apresentando seus testes positivos, não dá para ter folga, não dá para afrouxar. Máscaras, álcool gel, são só ferramentas de ajuda. O ideal é o isolamento social. O ideal é que você fique em casa. O ideal é que você não afrouxe, tá?
Então eu venho aqui dizer para vocês que é importante manter o isolamento, é importante essa conscientização, é importante que você não vá para a rua. Ninguém faz milagre, ninguém consegue frear o vírus se não houver essa conscientização. A todos vocês, o meu carinho e o meu desejo de que tudo isso passe, de que tudo isso acabe. Mas a palavra de ordem ainda é isolamento. A palavra de ordem ainda é ouvir. A palavra de ordem ainda é cuidar. Que Deus proteja vocês e que a gente consiga vencer. E que a gente saia de tudo isso com uma nova consciência, com um novo olhar, com uma nova visão de mundo. Um beijo grande para você, Emanuele, sucesso no seu canal, sucesso no Cola Mais Manu. E nós, profissionais de saúde, vamos estar sempre aqui por vocês, para vocês. Por mais que tenha alguém que queira andar correto, sempre tem alguém querendo fazer errado. Mas fazer que não estou aqui para falar de política. Agora vamos abordar outro problema que a gente vem enfrentando. Eu falo a gente e eu vou me referir logo a mim. Que eu venho enfrentando, que é o preconceito, né? Eu sei que muita gente tem mente aberta e sabe que quando a gente é tratado e é curado, eu quero dizer para vocês também que você hoje é um paciente imune? Não, eu não sou imune. Mas outras perguntas que eu fiz ao médico lá, ele falou: Roberto, você tem de 95% a 90% para ser imune. Quer dizer, vamos botar aí que sobre de 5% ou 10% para que você possa correr o risco de pegar novamente. Tá entendendo? E o que eu tenho para falar para vocês é que não brinque com esse vírus. O vírus existe. Segui todos os protocolos do hospital, graças a Deus. Saí no momento certo, tá entendendo? Ninguém pense que eu saí aleatoriamente, assim. Eu cumpri, viu? A minha quarentena. Aí fui para as ruas, mas mesmo assim o povo até ligar para a secretaria daqui de Tororó, e Tororó ligou para Itapetinga e tal, e muita gente perturbando, falando que eu estava nas ruas, como se fosse assim: eu não posso mais pisar nas ruas de Tororó, de Itapetinga, seja onde for, Bandeira do Colônia, que eu sou um infectado, eu não vou ser curado nunca, eu acho, na cabeça das pessoas. Eu tenho aqui para dizer para vocês que eu sou um paciente, eu fui infectado pela Covid, sim, sou um paciente curado hoje. Aí tem autorização da prefeitura de Itapetinga para o passe livre, graças a Deus. Mas o preconceito é grande, pessoal, e a gente precisa acabar com esse preconceito. Um paciente curado de coronavírus, ele é curado, não precisa você ter medo dele. Estou aqui a convite de Emanuele Brandão para participar do seu canal Cola na Manu e aceitei com o maior prazer. Meu nome é Gildelcio Dias Tamori, conhecido popularmente como Chico Ferro Velho. Eu fiz no dia 1º de janeiro 70 anos, né? E já havia programado para fazer uma prótese do meu joelho. Fiz do joelho direito e no fim mais ou menos de janeiro, e ao retornar da recuperação daquela prótese, com pouco tempo veio esse vírus que vem avassalando o mundo, é o Covid-19. E como nós sabemos até hoje, que o único remédio é o isolamento, fique em casa. Porém, aqui eu moro
em frente ao meu trabalho, e não deixa de... As pessoas às vezes me chamaram pelo janelão que tem aqui em minha casa para resolver alguns problemas que tem que ser com a minha presença física. E eu, com muito cuidado, máscara, vou ao meu trabalho e atendo a algumas pessoas, mas por incrível que pareça, alguns chegam sem máscara, a gente cobra, porque não pode entrar no recinto ninguém sem a máscara. E por incrível que pareça, uns colocam a máscara no bolso. Imaginem, né? Que coisa errada existe, né? E outros esqueci a máscara no carro. Então a gente tem que levar isso a sério, porque é um vírus que está demonstrando aí que enquanto não vier uma vacina, está aí o perigo eminentemente correndo. Outro fato interessante também é quando se fala assim, fique em casa. Não adianta a família, principalmente as pessoas mais jovens, saírem para a rua e ficarem os mais idosos ou até outros também em casa, porque termina aquelas pessoas que saíram de casa, pegam o vírus e vêm trazendo cá para dentro da casa e infectando realmente a quem não saiu de casa. E muitas vezes você fala com determinada pessoa, aconselhando, ele fala bem assim, nós estamos com Deus, mas Deus diz, faça a tua parte que eu te ajudarei. Então, é um dizer bonito, mas que na verdade a gente tem que fazer a nossa parte, senão vai prejudicar a outra pessoa. Eu quero, com isso aqui, agradecer essa oportunidade e se colocar à disposição da comunidade, também dizendo que, quem sabe, eu não contribuí até com algumas dicas boas para ajudar nessa difícil missão que a gente está agora. Olá pessoal, meu nome é Vicente Mateus, tenho 41 anos e sou farmacêutico. Bem, creio que esse momento agora que estamos vivendo tem sido um momento difícil para todos, né? Um momento de pandemia em que preocupamos-nos com a nossa saúde e em especial com os nossos familiares, né? A Covid-19 é uma doença muito complicada, uma doença muito difícil, uma doença nova para todos, então tudo é muito novo em relação à sintomatologia, à letalidade, ou seja, não temos certeza. Nós estamos vendo muitas pessoas jovens morrer. Claro que existe um grupo de risco, né, que são os idosos e pessoas que têm comorbidade, porém temos visto também pessoas novas, jovens morrendo. Estamos descobrindo aos poucos, aos passos, dia a dia, o que está acontecendo com essa doença. Então, por segurança, a melhor prevenção ainda é ficar em casa. Tá? Ficar em casa é o melhor caminho para evitar que nem nós, nem os nossos se tornem estatística. Vamos nos cuidar, quem pode, fique em casa. Eu estou na linha de frente no meu trabalho, sou farmacêutico, tenho que lidar diariamente com pessoas que têm sintomatologia, que podem estar com a doença e tenho me cuidado ao máximo para prevenir que eu leve essa doença para os meus. Ou seja, o vírus não circula sozinho, ele circula através das pessoas. Então vamos nos cuidar, vamos ficar em casa, evitar aglomerações para que nós possamos preservar as pessoas que nós amamos, tá? Que Deus abençoe a todos, possam cuidar de vocês e do familiar de cada um de vocês, para que nenhum de nós seja acometido por essa moléstia. E com fé em Deus, esse momento difícil vai passar e poderemos nos dar esse abraço pessoalmente a cada um de nós e dos nossos familiares. Deus abençoe a todos, muita paz, saúde e luz. Como eu havia dito, o Cola na Manu está com a participação Kids mais do que especial. Estamos aqui com Maria Eduarda, esta menina linda, que vai falar aqui um pouquinho pra gente sobre a sua vivência durante esse período da pandemia. Duda, sinta-se à vontade. Então, Manu, essa quarentena pode ser muito produtiva, mas muitas pessoas também preferem ver o lado ruim. Um exemplo, você que queria fazer alguns cursos, tirar tempo para cuidar mais da sua família, passar mais tempo com eles, essa quarentena é uma ótima oportunidade. Muito bem, Duda. Então, assim, e você em relação à sua escola, às atividades, como é que você está desenvolvendo? E também gostaria que você falasse aqui em relação às medidas preventivas. Como é que você pode orientar os amiguinhos e também a comunidade? Como você está tendo essas normas preventivas? Olha, eu sempre evito de ir pra rua, eu quase não saio de casa. E se eu saio, eu passo sempre o álcool em gel, sempre levo, saio de máscara, não fico saindo muito pra rua e não tendo muito contato com as pessoas.
Em relação à sua escola, Duda, como é que está sendo? Você está fazendo alguma atividade extracurricular pela internet, virtual? Sim, estamos tendo aula online normal, inclusive de inglês. É tudo muito produtivo, mas também tudo muito novo. E é claro que tem várias dificuldades nisso tudo. Muito bem, Duda. E você quer falar mais alguma coisa em relação à questão do entretenimento? O dia que você passa em casa, você tem desenvolvido algumas atividades a não ser a questão escolar, até para esparecer mais o tempo, para poder tornar o seu tempo mais dinâmico? Ah, claro! Estou participando de um cover kit chamado Na United Kids, onde nós somos um cover do Na United. É super divertido e também tem um canal no YouTube que eu me divirto muito fazendo meus vídeos. Então, muito obrigada. Essa é a participação de Maria Eduarda Kids aqui e deixa a sua mensagem final, Duda, incentivando e orientando a comunidade sobre a importância do uso da máscara. Então, gente, usar máscara é muito importante, porque você pode ser uma pessoa saudável, jovem, mas pense no seu próximo, pense nos idosos, em todo mundo. É bom se cuidar e cuidar do seu próximo. O Cola na Manu abordou um tema importantíssimo, que foi os cuidados e a prevenção contra o coronavírus. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative o sino de notificação, compartilhe com os amigos, cole com a Manu e fique em casa.